Ei, pessoal, hoje à noite a gente acorda, sim, acorda, bem no meio de uma típica manhã no Antigo Egito. Você ainda está deitado em seu humilde colchão de palha, ouvindo o barulho seco do vento batendo na parede de barro da sua casa. A claridade entra por uma abertura estreita, e mesmo sem sol direto, já está quente o suficiente para você começar a suar só de existir. O chão de terra batida parece frio, mas coberto por uma fina camada de poeira, e talvez alguma coisa que um escaravelho deixou ali. Nada muito urgente. Do lado de fora, dá para ouvir um jumento reclamando da vida e um vaso de cerâmica quebrando com aquele som que diz: "Ninguém vai limpar isso agora." Antes de você se acomodar, tira um momento para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Mas só se você realmente curte o que eu faço por aqui. Comenta também de onde você está assistindo e que horas são aí. É sempre legal saber. Agora, apaga as luzes, liga um ventilador para aquele barulhinho de fundo suave. E vamos entrar bem devagar nessa viagem de hoje. Você desperta com a cabeça pesada, não de sono, mas do calor abafado. Seu primeiro pensamento? Preciso varrer a casa. Seu segundo pensamento? Mas com o quê? Você não tem uma vassoura. Ninguém tem. E não é porque elas são caras. É porque elas basicamente ainda não existem como você conhece. A vida no Egito Antigo é feita de adaptações. Então você levanta, sacode o sono dos ombros e pega o que chamam de ferramenta de limpeza. Um feixe de folhas de palmeira secas, amarradas com corda velha. Parece mais uma decoração de festival do que um objeto funcional. E o cheiro? Mistura de sol quente e camelo cansado. Você dá a primeira passada no chão com sua vassoura de faz de conta. A poeira levanta, gira no ar e cai de volta exatamente onde estava. É como tentar secar o Nilo com um pano de prato. A areia é sua verdadeira inimiga. Ela não é sujeira comum, ela é onipresente. Ela entra pelas janelas, pelas frestas, por buracos que você jura que não estavam ali ontem. Está no fundo dos potes, na comida, nos seus ouvidos e, de alguma forma, até dentro de potes lacrados com cera. Ela não luta, ela vence por cansaço. Historiadores ainda discutem se os egípcios chegaram a um ponto de aceitação espiritual da areia, ou se simplesmente desistiram de lutar contra ela depois da milésima tentativa. Você tenta outro método, pano molhado. Uma espécie de lã grossa, embebida numa mistura de água com vinagre fermentado, feito com frutas que já passaram por dias melhores. Você começa a limpar em movimentos circulares, bem devagar, quase como se estivesse desenhando uma espiral mágica. É meditativo, quase terapêutico, até o cheiro subir. É como se um peixe tivesse decidido virar tempero. Enquanto esfrega o chão com toda a lentidão do universo, você observa um escaravelho passando ao seu lado, empurrando alguma coisa que talvez seja uma casca de cebola. Ou um dente. Você decide não investigar. Um pote de barro encostado na parede rola sozinho até seu pé, como se dissesse: "Lembra de mim?" Você o devolve com toda a calma do mundo, porque sabe que se abaixar rápido demais, pode ouvir sua coluna fazer um barulho antigo também. Você respira fundo. Erro. O pano fede, suspira de novo. A areia entra no nariz. Você tenta se distrair olhando para a parede, que já começa a descascar em um canto. Você pensa: "Depois eu conserto." Você mente. Na hora de pegar a vasilha com água, percebe que um besouro enorme está usando ela como spa. Ele te encara. Você cede. Ele ganhou. Você pega outra vasilha. Lá fora, um sacerdote passa recitando versos sobre pureza e equilíbrio dos deuses. A túnica dele está impecável. Você sabe que ele nunca encostou numa palha de limpeza na vida. Você sente inveja, mas uma inveja calma, quase espiritual, sem ódio. O sol sobe
invadindo sua casa com uma luz dourada e, sim, mais areia. Porque, claro, porque o universo está claramente contra qualquer tentativa sua de vencer a poeira. E você sabe, lá no fundo, você ainda não terminou. A essa altura você já entendeu. No Antigo Egito, limpar uma casa não é exatamente sobre deixar tudo brilhando. É mais sobre manter a areia sob controle, por alguns minutos. E esse desafio começa muito antes do nascer do sol, com uma brisa matinal que deveria ser refrescante, mas só serve para empurrar mais grãos dourados para dentro da sua sala. Você caminha até a entrada da casa, abrindo a cortina de linho que serve como porta. A luz invade como um visitante mal educado. O vento sopra direto na sua cara, jogando um punhado de poeira no seu cabelo, nos seus olhos, na sua alma. É como se o deserto dissesse: "Bom dia, tô entrando." A vizinha ao lado já está do lado de fora, sentada em um banquinho baixo, sacudindo uma esteira de dormir. Ela te lança um olhar cansado e diz: "A areia não dorme, então a gente também não." Você concorda em silêncio. Afinal, não tem o que discutir. Com o improviso da vassoura de palmeira, você tenta limpar a entrada de casa. Passa 1, 2, 10 vezes. A cada movimento você mais espalha do que remove. É como varrer o mar com uma colher. Mesmo assim, você continua. Não porque funciona, mas porque é o que se faz. Lá dentro, sua tentativa de manter os objetos organizados falha lindamente. Jarras empilhadas num canto balançam com cada passo. Um gato se espreita entre elas, te julgando com um miado longo e lento, tipo um pff egípcio. Você começa a se lembrar das outras técnicas de limpeza populares entre os vizinhos. Um deles usa panos umedecidos com vinho barato. Diz que mata os maus espíritos. Outro prefere esfregar folhas frescas de lótus no chão. Não limpa nada, mas o cheiro é bom. Há também quem use areia seca para polir superfícies. Sim, você ouviu certo. Mais areia para combater a areia. A lógica, talvez espiritual, talvez só teimosia mesmo. Historiadores ainda discutem se essa insistência em limpar com areia era uma forma simbólica de equilíbrio, uma metáfora sobre aceitar o caos, ou apenas o equivalente antigo de tentar consertar um vazamento com papel-pedra. Você resolve tentar algo novo. Enche uma vasilha com água e joga no chão. Faz uma poça. Espalha com o pé. Imediatamente se arrepende. O barro começa a amolecer e o chão cede um pouco sob seus calcanhares rachados. Parabéns, agora além de sujo, você tem um mini pântano na sala. Em meio a isso tudo, você ouve um som vindo de fora. É o carregador de água da vila. Ele passa devagar com 2 grandes potes de barro nos ombros, pingando, arrastando os pés. Ele canta uma melodia quase sem notas, provavelmente uma música ancestral sobre o sofrimento de carregar água quando você ainda está com sono. Você pensa em chamá-lo para comprar um pouco, mas lembra que ontem esqueceu de ajudar na limpeza do templo local e a culpa ainda mora no seu peito. Talvez os deuses tenham sido informados. Você não quer provocar ninguém com cabeça de falcão hoje. De volta ao seu chão, você percebe uma camada de sujeira que simplesmente se recusa a sair. Você se abaixa, observa mais de perto. É cera de abelha misturada com gordura de carneiro. Sabe-se lá por quê? Talvez tenha caído ali durante alguma oferenda, ou mais provável, em uma noite em que você tentou cozinhar e o jantar decidiu explodir. Você tenta raspar com uma lâmina de pedra. O barulho lembra unhas em quadro negro. Você arrepia até a alma. Faz de novo e de novo. A mancha continua ali, inabalável, como se dissesse: "Eu sou parte da história agora." Você para, suspira e aceita que aquela mancha vai ser herdada por gerações. Na janela, uma criança passa correndo com um bastão. Atrás dela, outro garoto joga areia por diversão. Você encara a cena como se tivesse levado um tapa espiritual.
E tudo o que pensa é: eles são o motivo de eu acordar todos os dias e falhar gloriosamente tentando limpar essa casa. Pensamento te ocorre: será que alguém, em alguma parte do Egito, descobriu uma forma eficaz de evitar que a areia entre? Talvez. Mas, se descobriu, provavelmente virou faraó. Você senta por um momento. Observa a luz entrando pela janela, iluminando partículas flutuando no ar como uma neblina dourada. O ambiente está quieto, quase sagrado. Você respira fundo, esquecendo o cheiro de vinagre, e por um instante breve, muito breve, você acha que venceu, até o vento bater outra vez. Você resolve atacar uma nova frente, o tapete. Ou melhor, a esteira trançada que cobre parte do chão da sala, feita de fibras secas e promessas de conforto. Ela é grossa, rígida e parece ter absorvido tudo o que já aconteceu na sua vida. Suor, poeira, migalhas de cevada, pequenas tragédias cotidianas. E hoje, finalmente, é o dia de encarar esse monstro. Você se aproxima com cautela. A luz do sol realça uma camada de pó fina, quase etérea, como se o próprio tempo estivesse descansando ali. Você dobra a esteira com esforço. Ela resiste. Parece uma cobra velha que não quer acordar. Quando você consegue levantar metade, uma nuvem de poeira sobe direto no seu rosto. Você espirra 3 vezes. E mais uma só por segurança. Com a esteira nos braços, você sai da casa e caminha até o pátio, onde já tem uma pedra grande o bastante para servir de superfície de pancada. Você a posiciona com cuidado. Depois, começa a bater. Devagar. No início, depois com mais ritmo. Tum, tum, tum. Cada golpe levanta mais pó, mais areia, mais recordações de jantares antigos. Você não sabe se está limpando ou desenterrando um arquivo arqueológico. Lá do outro lado do muro, seu vizinho comenta: isso aí era coisa de sacerdote, sabia? Só eles batiam tapete assim antes das oferendas. Você responde: então eu devo estar convocando algum deus do tédio. Ele ri ou tosse, difícil saber. O ar está praticamente sólido de tanta poeira. A prática de bater esteiras e tapetes não é exclusiva sua. Registros mostram que famílias egípcias de classe média faziam isso antes de festas religiosas, especialmente nos períodos de inundação. No Nilo, quando a lama secava e deixava o chão ainda mais nojento do que o normal. Historiadores ainda debatem se existia uma técnica oficial para isso ou se as pessoas apenas batiam até se cansarem. Alguns acham que havia músicas próprias para o ritual. Outros dizem que a repetição era uma forma de oração rítmica, quase hipnótica. Você, sinceramente, só sente dor nos braços. Depois de 20 minutos de pancadaria cerimonial, a esteira finalmente parece menos empoeirada. Não limpa, claro, apenas visualmente aceitável. Você dá um último golpe mais forte, só por orgulho, e leva a esteira de volta para dentro. Enquanto reposiciona tudo, percebe que o chão por baixo dela agora tem uma marca clara da diferença de cor. Onde antes era escuro, agora está menos escuro. Como se dissesse: olha, você tentou, isso já vale pontos. Você se permite um breve momento de satisfação. Então, claro, o gato resolve vomitar bem no centro da esteira. Você observa a cena com a calma de um monge. Nada te surpreende mais. Só levanta, pega o pano de vinagre e volta à batalha. Você limpa lentamente, em círculos, como se estivesse desenhando uma mandala espiritual. O odor é indescritível, algo entre peixe fermentado e decisão errada. Mas você segue firme. Lá fora, um grupo de crianças corre entre as casas, espalhando areia por onde passam como pequenos agentes do caos. Uma delas carrega uma galinha. Ninguém sabe por quê. A galinha também não parece saber. Você fecha a cortina da porta e tenta criar um microcosmo de paz. Dentro da casa, o sol já avançou, desenhando sombras tortas pelo chão. Você olha para o teto.
A palha trançada está firme, mas algumas penas pendem das frestas. Não tem pássaro lá, só memória. De volta ao seu canto, você pega uma tigela com carvão aromático e acende com cuidado. A fumaça sobe em espirais lentas, trazendo consigo um perfume leve de mirra, misturada com incenso de papiro queimado. Por um breve momento, sua casa cheira a templo real. Você se senta sobre a esteira recém-limpa e recém-condenada e fecha os olhos. O som do fogo crepitando, a fumaça subindo, o leve zumbido do calor. É como se o tempo parasse, até alguém gritar do lado de fora: "Alguém viu meu burro?" Você abre os olhos. É claro que o momento de paz era alugado. Mesmo assim, você sorri. Porque mesmo com o chão sujo, a esteira vomitada, o vizinho barulhento e o burro fugitivo, a casa está viva. E por hoje, você decidiu que, se há algo que ainda pode fazer sentido nesse universo dominado por areia e calor, é perfumar o ar. Se não dá para manter a casa realmente limpa, ao menos ela pode cheirar como se estivesse limpa. O famoso truque egípcio. Você vai até um pote de cerâmica onde guarda uma mistura de folhas secas, pequenas resinas e talvez um pedaço de cebola que alguém esqueceu de retirar. Dá uma cheirada. Sim, definitivamente cebola, mas também um fundo agradável de tomilho e talvez um traço de coentro. Você acende a mistura numa pequena tigela de barro usando uma brasa roubada da cozinha da vizinha. Ela ainda não percebeu, ou finge que não viu. A fumaça sobe lentamente, esbranquiçada, preguiçosa. Começa a preencher o ambiente com um cheiro que mistura horta, templo e armário de roupas de sacerdote aposentado. Curiosamente reconfortante. Você caminha pela casa com a tigela fumegante na mão, fazendo movimentos lentos, circulares. A fumaça se espalha como uma bênção. Você não está limpando, mas está espantando os maus odores, o que para os egípcios já era uma vitória espiritual. Afinal, um mau cheiro poderia afastar os deuses, e você não quer ser o responsável por isso. Eles eram temperamentais. Historiadores ainda discutem se o uso desses incensos caseiros era algo comum nas camadas mais pobres da sociedade egípcia ou se era uma prática reservada às casas dos escribas e artesãos. Alguns acham que era acessível a todos, desde que se tivesse um pouco de criatividade e disposição para queimar qualquer planta que parecesse cheirosa. Você pega uma folha seca de manjericão do seu estoque pessoal, que nada mais é que um monte de ervas penduradas na parede, e joga no incensário improvisado. O cheiro muda na hora. Algo entre fumaça de fogueira e perfume de banho de crocodilo, mas, surpreendentemente, funciona. Você se senta no chão, de pernas cruzadas, observando a fumaça flutuar no ar, formando padrões indecisos. É hipnótico. Você quase esquece que ainda precisa limpar os jarros de água. Quase. Você se arrasta até eles com aquela lentidão de quem já aceitou a própria derrota, mas quer cair com dignidade. Os jarros são grandes, pesados, feitos de barro grosso. Você bate levemente com o nó do dedo. Um som oco ressoa. Estão praticamente vazios, mas ainda assim cobertos por uma fina camada de poeira. Você começa a limpar com um pano embebido em água morna com limão, que não é limão, é algo que só chamam de limão, mas tem gosto de pepino azedo. O pano desliza lentamente sobre a superfície, deixando marcas molhadas que evaporam em segundos, como se nada tivesse acontecido, e talvez nada tenha mesmo. Você tenta alcançar a parte de baixo de um dos jarros, mas ele se recusa a colaborar. Rola para o lado, quase quebra seu dedão. Você suspira e aceita a derrota. De novo. Em cima da mesa, que na verdade é só uma tábua apoiada em duas pedras, repousa uma jarra menor com algo que parece mel, mas que tem cheiro de peixe doce. Você não pergunta, só limpa em volta com muito cuidado e distância. Um mosquito pousa no seu braço.
Você o espanta, ele volta. Vocês jogam esse jogo por uns bons 5 minutos. Ele vence. Você se lembra de uma técnica antiga para espantar insetos, esfregar óleo de tomilho nas pernas. Você tenta. Agora, você cheira a almôndega. No fundo da casa, um pequeno nicho na parede guarda as imagens de seus deuses protetores. Ísis, Osíris e um gato com aparência de estar julgando todos. Você pega um pano seco e cuidadosamente limpa cada estátua. Não porque estão sujas, mas porque parece certo. Um gesto respeitoso, quase silencioso. E por um momento, você sente como se eles realmente estivessem ali, observando, talvez até aprovando, ou rindo de você, quem sabe. Lá fora, a luz do sol começa a mudar de tom. Está mais dourada, mais baixa. A sombra da sua casa se estica, cobrindo parte da rua. Um grupo de mulheres passa carregando cestos na cabeça, conversando alto. Riem de algo que você não entende. A risada invade sua casa com naturalidade. É o tipo de som que limpa a alma melhor do que qualquer pano de vinagre. Você encosta na parede e fecha os olhos por um instante. O aroma da fumaça ainda paira no ar. O chão ainda tem areia. O gato está em cima da sua esteira de novo, mas a paz. Uma paz simples, feita de rotina, poeira e cheiro de erva queimada. E talvez seja isso o mais próximo que se chega de uma casa limpa por aqui. Você já perdeu a conta de quantas vezes tentou varrer a mesma área da casa hoje? Talvez 5, talvez 12. Pode ser que esteja apenas empurrando areia de um lado para o outro desde o nascer do sol. E mesmo assim, algo dentro de você diz, ainda dá para melhorar. É nesse momento que você se lembra de uma velha solução. A escova de palha de junco. Uma maravilha tecnológica de outro tempo, feita com talos secos amarrados com uma tira de couro que já viu dias mais gloriosos. Parece mais uma ferramenta de tortura para formigas do que algo eficaz, mas dizem que os escribas a usavam nos templos. Deve funcionar, certo? Você agacha, segura a escova com reverência e esfrega o chão em movimentos lentos. O som é reconfortante. Shhh. Shhh. Quase como uma brisa suave batendo num pergaminho. Mas não se engane. Tudo que você está fazendo é empurrar a poeira para debaixo dos cestos. E, convenhamos, todo mundo faz isso. Seu vizinho passa pela sua porta, espiando com aquele olhar curioso. Ele carrega um balde com cinzas. Você pergunta por puro reflexo, para que as cinzas? Ele responde sem parar de andar. Misturo com água, gruda mais poeira, faz menos bagunça, mais ou menos. Você pondera essa ideia por um segundo. Poeira para combater poeira? Parece egípcio o bastante. Você vai tentar depois. Talvez. O chão da sua casa é especial. É uma mistura compacta de barro, areia, esterco seco e ocasionalmente cinzas de madeira. Um verdadeiro pavimento sagrado, segundo os anciãos. E ele tem suas peculiaridades. Por exemplo, quando está seco, ele é duro como pedra e racha como uma bolacha de cevada velha. Quando está úmido, ele vira um mingau perigoso que afunda seu calcanhar e prende suas sandálias como um pântano em miniatura. Ou seja, nunca está na condição ideal. Sempre está tentando te vencer na base da resistência passiva. Historiadores ainda discutem se os egípcios intencionalmente mantinham o solo com esse tipo de composição ou se era simplesmente o que tinha à disposição. Alguns sugerem que havia um equilíbrio ritual no uso de elementos puros, como a terra do Nilo, enquanto outros acham que ninguém queria pagar por pedras de verdade. Você levanta os olhos e observa uma rachadura no canto da parede. Tem algo ali dentro. Você se aproxima. É um pequeno amuleto coberto de poeira, um olho de Horus feito de barro. Provavelmente alguém colocou ali como proteção contra maus espíritos ou contra vizinhos fofoqueiros. Você o limpa com a manga e o devolve com delicadeza. É importante manter as superstições em dia.
De volta ao chão, você sente o cheiro de algo estranho, como se um perfume tivesse se perdido no tempo e decidido se esconder bem ali. Você cheira o pano de limpeza, nada. O pote de barro, nada. Aí percebe que o cheiro vem da argila, um aroma levemente ácido com notas de... o quê? Talvez cebola? Ou suor do mês passado? Você não tem certeza, mas decide não pensar muito nisso. Às vezes, o que não se sabe não atrapalha o sono. Você pega um pequeno pote com água de rosas e pinga umas gotas no pano. A fragrância enche o ar. Por um instante, sua casa parece mais um templo que uma morada empoeirada. Um luxo, um breve luxo. O cheiro dura exatamente 38 segundos. Depois, é engolido pela poeira eterna. Você se lembra de uma história antiga que sua avó contava? De que os grandes sacerdotes usavam resina de mirra para purificar o chão de lugares sagrados. Você não tem mirra, mas tem casca de cebola seca e fé. Então você espalha as cascas em volta do cômodo. Agora sua casa cheira a um templo, que também é uma cozinha. Você se senta por um instante, escutando o barulho do vento soprando lá fora. Um baque seco no telhado avisa que algum pedaço de folha caiu, ou um gato. Aqui é difícil saber. No canto da casa, um jarro treme. Não por terremoto, mas porque você encostou na parede sem querer. Tudo vibra, inclusive você. E então, num gesto de rendição momentânea, você simplesmente se deita no chão ainda meio sujo e observa as partículas de areia dançando na luz que entra pela janela. Como estrelas tentando fazer uma coreografia antes da próxima ventania. E nesse silêncio estranho você pensa, talvez, só talvez, hoje eu tenha deixado esse lugar um pouquinho menos empoeirado. Mas aí o vento sopra de novo. Você está quase se convencendo de que está vencendo a batalha contra a sujeira, até entrar na cozinha, que no caso da sua casa egípcia é apenas um canto com uma fogueira, 2 potes, algumas tigelas empilhadas e uma esperança teimosa de que nada esteja vivo por ali. A cozinha, diferentemente dos outros cômodos, tem uma vantagem. Está meio ao ar livre. Uma abertura no teto deixa a fumaça escapar e também permite que a luz entre com força. O problema também permite que areia, insetos e eventualmente uma galinha curiosa entrem como se tivessem convites. Você caminha devagar, como quem entra numa zona de guerra. O chão está menos sujo do que o esperado, mas mais crocante. Algo estala sob seus pés. Você olha para baixo e vê cascas de grão de bico, um pedaço de pão duro e o que provavelmente foi um pepino em outra vida. Você pega o pano, aquele mesmo com cheiro de vinagre e tristeza, e começa a limpar a borda da bancada de barro. O barro está rachado em alguns pontos, com manchas escuras, que talvez sejam mofo ou apenas o tempo dizendo, eu passei por aqui. Você esfrega com delicadeza, mais por respeito do que por eficácia. E então vê a prateleira. A temida prateleira dos potes. Um alinhamento desajeitado de cerâmicas, todas cobertas por uma camada de pó tão uniforme que dá até orgulho. Você começa por um dos potes menores, levantando-o com as 2 mãos, como se fosse uma relíquia. Ele solta um som seco quando o põe sobre a bancada, e com isso levanta um micro tufão de poeira que entra diretamente no seu olho esquerdo. Claro. Você pisca, cospe e segue em frente. Limpando cada pote com movimentos circulares e lentos, você começa a se perguntar por que tudo aqui é tão pegajoso. Nada está realmente sujo, mas também nada parece limpo. Tudo tem uma textura de fui tocado por 20 pessoas e nenhuma delas lavou a mão. Você encontra um pote com tampo de palha amarrado com linha. Quando abre, descobre um punhado de ervas secas misturado com algo que parece arroz. Não deveria estar aqui, mas agora está. Você tampa de novo. Forte.
Não é seu problema. Ali perto, o pilão de pedra te observa. Ele está coberto por um anel de farelos secos, resultado de alguma especiaria moída há dias. Você pensa em limpá-lo, mas lembra do som que ele faz ao ser arrastado. É como um elefante esfregando os dentes num muro. Você escolhe ignorar. No canto da cozinha, repousa uma vasilha com água parada. Está ali há tanto tempo que já tem nome. Você a chama de Alagoa. Dentro há uma película esverdeada que brilha de um jeito que desafia a natureza. Você pensa em jogar fora, mas sente que ela desenvolveu personalidade própria. Talvez tenha até uma alma. Melhor deixá-la ali. Historiadores ainda discutem se os egípcios faziam alguma forma sistemática de limpeza nas cozinhas ou se simplesmente contavam com o calor do fogo para esterilizar tudo. Alguns acreditam que os ambientes de cocção ficavam fora da casa principal exatamente para que a sujeira não se espalhasse. Outros acham que ninguém se importava tanto assim desde que o pão estivesse pronto no fim do dia. Você volta sua atenção para os cestos de armazenamento. Um deles está meio tombado. Ao endireitar, uma pequena avalanche de farinha cai. Você a recolhe devagar, com as mãos em concha. Recolhe, sopra, derruba de novo. Começa a rir sozinho. Um riso cansado, porém sincero. Enquanto varre o chão da cozinha com sua vassoura de palmeira, você nota algo se movendo. Um escaravelho. Você o observa, ele também te observa. Vocês dois sabem que essa cozinha é território neutro. Ele passa, você deixa. No telhado, uma pequena abertura solta uma lufada de vento que espalha cinzas da fogueira. Cinzas que você havia acabado de varrer. O universo claramente está testando sua paciência. Você fecha os olhos, respira fundo. O cheiro da cozinha é complexo. Fumaça, fermento, folha queimada, tempero envelhecido e talvez um toque de desesperança. Você decide abrir o teto mais um pouco para arejar. A luz entra em ângulo. Pó dourado dança no ar. Tudo parece sagrado. Por 10 segundos. Depois areia. De novo, você limpa a última tigela com carinho, não porque precisa, mas porque você se recusa a deixar a cozinha vencer. Você sai dali, suando com as mãos encardidas, os pés pretos de poeira e um fiapo de alecrim preso na orelha. Mas com uma sensação estranha de conquista, como se tivesse domado um bicho selvagem. Um bicho que vai te atacar de novo amanhã, mas hoje ele está deitado. E você também. Você se arrasta de volta para a sala, achando que vai descansar um pouco, mas logo percebe que existe uma regra silenciosa no Antigo Egito. Nenhum cômodo permanece limpo por mais de 7 minutos. Talvez seja uma maldição antiga. Talvez seja o gato, ou as crianças, ou o vento. Sempre o vento. Enquanto considera a possibilidade de se deitar no canto e aceitar seu destino como ser humano empoeirado, você nota algo curioso. Os cantinhos da casa. Aquelas beiradas esquecidas, onde a sujeira se acumula como se estivesse se escondendo só de te provocar. Você pega o pano mais fino, aquele que quase rasga só de ser olhado, e vai até lá. Você se ajoelha. O chão range sob os joelhos. O pano desliza devagar, reunindo pequenas quantidades de areia, fios de palha e, em um caso específico, um pedaço de cera de ouvido fossilizado. Você decide não pensar muito sobre isso. Só esfrega. No canto da parede há uma rachadura. E dentro dela, uma pequena aranha vive sua melhor vida. Você a observa por um momento, torcendo para que ela não pule no seu rosto. Ela continua ali, quieta. Vocês chegam a um acordo silencioso. Você limpa em volta, ela não se move. Paz selada. Você se levanta, sacudindo as pernas, e observa os cômodos com um novo olhar. Há algo curioso. Certas partes da casa parecem menos sujas, não por terem sido limpas, mas por serem projetadas de forma inteligente.
É aí que você entende. Algumas áreas foram pensadas para sujar menos, ou pelo menos para esconder a sujeira melhor. A cozinha, por exemplo, não tem portas. O calor e a fumaça escapam por aberturas altas. Isso reduz a fuligem. O chão dela, feito de barro mais rústico, disfarça a poeira. Os cestos pendurados impedem que a comida fique exposta ao solo. Você caminha até o quarto de dormir, que também é a sala, o escritório, o depósito e, ocasionalmente, o abrigo do gato. Lá, as esteiras estão enroladas no canto, o chão está menos pisado e, por isso, menos desgastado. A poeira aqui assenta de forma uniforme, como uma colcha de leveza. Não é sujeira, é textura histórica. Você se pergunta se isso foi intencional. Alguns historiadores acreditam que o design das casas egípcias refletia um entendimento prático do ambiente. Janelas altas para manter o frescor, tetos de palha para ventilar, materiais naturais que não exigem manutenção constante. Outros historiadores, claro, acham que isso é só coincidência, que o pessoal construía o que dava e aprendia a conviver com o resto. Você está inclinado a acreditar na primeira teoria. Talvez por romantismo, talvez porque isso justifique sua decisão de ignorar a poeira do teto. Você encosta na parede olhando para cima. O teto é feito de vigas de madeira com trançado de folhas secas. Entre uma fresta e outra passa um fiapo de luz. Você pensa, se eu tivesse uma escada, talvez limpasse lá. Mas você não tem nem escada, nem coragem. No chão, você percebe uma linha quase invisível de formigas. Elas carregam farelos em fila, com uma eficiência que você sinceramente inveja. Você as observa em silêncio. E então decide limpar ao redor, mas não interromper o desfile. Elas parecem saber o que estão fazendo. Mais do que você, inclusive. Ali, em meio ao vai e vem das formigas e da poeira, você começa a entender o verdadeiro espírito da casa egípcia. Não é sobre eliminar a sujeira. É sobre negociar com ela. Criar zonas de convivência, estabelecer limites, manter um equilíbrio delicado entre ordem e caos. Você pega uma pequena vasilha com água fresca e joga um pouco no chão da entrada. A terra escurece. O ar esfria por um segundo. Você respira fundo. O cheiro da terra molhada é quase poético, ou pelo menos diferente o bastante para te distrair. Você limpa a entrada pela terceira vez no dia e sabe que vai fazer isso amanhã também. Mas de algum modo, isso já não te incomoda tanto. Lá fora, o sol começa a cair no horizonte. Um brilho dourado entra pelas frestas da parede e colore tudo com tons de bronze. A casa fica bonita, de um jeito silencioso. Você senta na sua esteira, ainda quente da luz solar, e observa. O ar está calmo. A poeira está momentaneamente em repouso. O gato também. E você, pela primeira vez no dia, se sente em casa. Você acha que o dia terminou. Afinal, já limpou o chão, esfregou os potes, apaziguou a fumaça, fez as pazes com as formigas. Mas aí alguém bate na porta. Quer dizer, na cortina. Porque porta de verdade é um luxo reservado aos templos e aos ricos. Você abre devagar e dá de cara com um homem grande, vestido com túnica clara, segurando uma vara cerimonial. Ele te observa com uma expressão neutra. Aquele tipo de olhar que não diz se vai te dar um presente ou te obrigar a carregar pedras até Tebas. Ele pergunta, você é o novo escravo do Sr. Horemheb? Você pisca. Desculpa. O quê? Sem dar tempo para explicação, ele acena para dois outros homens e você, de alguma forma, é levado. E pronto. Agora você está limpando uma casa que não é sua. Pelo menos essa tem uma sombra melhor. A mansão de Horemheb, um nobre local, ou pelo menos alguém que se comporta como tal, é imensa comparada à sua casinha. Ela tem 2 andares, 3 janelas e um pequeno jardim interno com plantas que claramente vivem melhor que você. E mais importante, tem muito mais poeira.
Você é guiado até uma área com jarras quebradas, paredes descascadas e o que parece ser o maior acúmulo de teias de aranha do Egito Central. Te entregam um balde com água, morna, turva e suspeita, e um pano que já foi branco, há muito tempo. Você respira fundo, arregaça as mangas e começa de novo. Mas dessa vez, como funcionário temporário não remunerado. Você esfrega a parede com cuidado. Os afrescos nela parecem retratar cenas do deus Horus caçando um peixe, ou talvez brigando com uma espiga de milho. Você não entende muito bem. Só sabe que não pode borrar. Você limpa ao redor, contornando as figuras com uma delicadeza que até te surpreende. Um barulho atrás de você te faz virar. Um dos criados te observa. Ele não diz nada. Só come uma tâmara e continua olhando. Pressão psicológica. Você passa para jarras. Algumas têm alças quebradas, outras estão manchadas com um resíduo viscoso. Você esfrega com mais força até escorregar. A água derrama. Você murmura algo para Isis pedindo paciência. Ela não responde. Provavelmente ocupada com um festival em Karnak. Você é então chamado para a área central da casa. Aparentemente o nobre está chegando e tudo precisa estar impecável, rápido. Você ajuda a alinhar tapetes, sacode tecidos pesados e tenta limpar os degraus com um punhado de folhas. As folhas rasgam. Claro que rasgam. Lá fora, sons de tambores. O senhor da casa está chegando. Todos correm. Você também corre, mesmo sem saber para onde. E então ele entra, alto, com roupas brancas e uma expressão de quem nunca limpou nada na vida. Ele caminha pela casa com lentidão, observando os detalhes. Passa o dedo sobre uma superfície e sorri. Nenhuma poeira. Você não sente orgulho? Sente dúvida? Será que valeu a pena? Foi essa a sua missão do dia? Historiadores ainda discutem se esse tipo de tarefa era atribuída apenas a servos fixos, ou se vizinhos e trabalhadores livres também eram chamados voluntariamente ou não. Alguns registros sugerem que, em épocas festivas, qualquer um podia ser convocado a ajudar, uma forma de trabalho comunitário que soava muito mais bonito na teoria do que na prática. Depois que o senhor vai para os aposentos, você é dispensado com um gesto. Nenhum agradecimento, nenhuma moeda. Só o barulho da porta sendo fechada atrás de você. Você caminha devagar pela rua de terra batida, segurando o pano sujo como um troféu de guerra. Ao chegar em casa, o sol está quase se pondo. Você entra, olha para a sua sala e suspira. Está mais suja do que antes, óbvio. O tempo não para, nem a areia. Você olha para o pano. Ele está encharcado com cor indefinida e provavelmente tem uma nova colônia de bactérias. Você o pendura num prego da parede e decide que vai fingir que ele não existe pelas próximas 48 horas. Você se senta na esteira com cuidado, como se ela pudesse reclamar. O cheiro da casa está normal. Nada queimado, nada azedo, nada vivo demais. Um bom sinal. Você pega um pouco de água e bebe com calma. A garganta está seca, o corpo cansado, e suas mãos parecem feitas de lixa, mas há um tipo estranho de paz que vem com o cansaço bem aplicado. Uma sensação quase sagrada de fiz o que podia. Não fiz muito, mas fiz. E por hoje, isso basta. Você acorda com uma picada no pé. Não é nada grave. Provavelmente um mosquito. Ou talvez uma formiga com ambição. Ainda assim, é um lembrete sutil de que no Antigo Egito, até a natureza tem senso de humor. Você olha em volta. A luz da manhã entra de novo pela janela, junto com mais areia. É como se ela tivesse esperado você dormir só para invadir a casa com mais força. Você boceja, se espreguiça e pensa: hoje vou cuidar dos insetos. Um pensamento nobre, ingênuo, mas nobre. Você pega um potinho com óleo de amêndoas misturado com ervas picantes, uma receita passada por sua tia que jurava que afastava qualquer criatura rastejante.
Você esfrega no pescoço, nos pulsos e, por precaução, atrás das orelhas. Agora você cheira a sobremesa estragada, mas estranhamente é reconfortante. Em seguida, você vai até a área de armazenamento onde costumam se esconder os verdadeiros vilões da sua casa. Besouros gigantes, escaravelhos de ego inflado e lagartixas atrevidas. Você retira os cestos com cuidado, já preparado para gritar baixinho. Atrás do primeiro cesto, nada. Atrás do segundo, só uma aranha que parece estar meditando. Mas atrás do terceiro, sim, a praga, 2 baratas egípcias, antigas, honradas. Grosseiramente confiantes. Você não grita, não mais. Você apenas encara, e elas encaram de volta. Um duelo silencioso. Você pega o pano mais grosso e se aproxima devagar. Elas recuam, desaparecendo em direção à fenda na parede. Missão parcialmente fracassada. Você limpa a área com vinagre, depois joga areia grossa para tapar o buraco. Sim, você está usando areia contra insetos. Isso se chama ironia arquitetônica. Lá, fora, o som de tambores rituais começa. É dia de oferendas no templo. Isso significa que parte da vizinhança vai estar ocupada rezando ou fingindo que está. E você? Bem, você vai aproveitar o momento de silêncio doméstico para realizar algo que evitou por dias: limpar o canto dos utensílios de cerimônia. Esse canto é uma espécie de armário espiritual. Contém objetos usados uma vez por mês em pequenas celebrações familiares. Tigelas de libação, imagens de deuses, um bastão com inscrições, provavelmente mágicas, e um conjunto de taças decoradas que ninguém sabe ao certo se é para beber ou só para parecer importante. Você começa limpando o altar improvisado com uma escovinha feita de fibras vegetais. Os símbolos entalhados estão cobertos de poeira fina e gordura de vela. Você esfrega com paciência e até com certo respeito. Afinal, mesmo sujo, isso tudo tem peso histórico e emocional. Historiadores ainda discutem se todos os egípcios mantinham esses espaços cerimoniais em casa, ou se era algo restrito a famílias de escribas e sacerdotes. Alguns acham que cada lar tinha ao menos um símbolo de devoção simples, mesmo que fosse só um desenho de olho de Horus no chão, feito com carvão. Outros defendem que, para a maioria das pessoas, o verdadeiro altar era a cozinha. Você acredita nas duas coisas, porque no fim, tanto o Deus quanto o pão precisam de espaço limpo. Enquanto limpa uma das taças, ela escorrega. Você a segura no reflexo, coração acelera. Você pensa em todos os castigos dos deuses por objetos quebrados. Depois, respira, aliviado. Sobreviveu. Você passa para o bastão cerimonial. Ele tem inscrições quase apagadas, com marcas de dedo de alguém que claramente tinha mãos suadas. Você passa o pano devagar, sentindo as letras sob seus dedos. Algo escrito em hierático, provavelmente uma prece, ou uma lista de compras. Vai saber. Quando termina, o canto sagrado brilha. Não no sentido literal. Ainda está meio opaco, mas no sentido simbólico. Está limpo, honrado, pronto para ser ignorado pelas próximas semanas. Você se senta de novo, dessa vez próximo da janela, observando o pátio. Lá fora, 2 senhoras varrem com folhas de palmeira. Uma delas canta, a outra reclama da areia. A harmonia do dia a dia. Uma criança passa correndo com uma corda. Atrás dela, um cachorro. E atrás do cachorro, mais areia. Você ri, não porque é engraçado, mas porque é inevitável. Você pega o último pedaço de pão do dia anterior, parte ao meio, mergulha em uma mistura de mel e semente. Come devagar, sentindo a textura crocante que pode ser trigo ou pode ser areia. O que vier está valendo, e nesse instante, entre um gole de água morna e o som distante dos tambores, você percebe que não há final feliz na luta contra a sujeira. Só um ciclo eterno de tentativa e aceitação. Mas se você pensar bem, isso também é uma forma de paz.
Você acorda com uma sensação estranha. A casa parece mais silenciosa do que o normal. Sem galinha, sem gato, sem criança chutando jarro na rua. A brisa da manhã está leve, quase gentil. Você pensa, talvez hoje eu consiga limpar com calma. Ilusão. Você dá os primeiros passos e ouve um som agudo, quase cerimonial. É o chamado do sacerdote local. Hoje é dia de limpeza ritual. E claro, isso significa faxina comunitária obrigatória no templo menor da vila. Você respira fundo, amarra as sandálias e parte, pano na mão, espírito resignado. Pelo caminho, encontra outros vizinhos, cada um com seu instrumento de tortura doméstica. Vassouras improvisadas, potes de água, escovas de palha, até uma concha de tartaruga adaptada. No templo, o ambiente é respeitosamente sujo. Poeira, acumulada nos degraus, estátuas cobertas com uma camada de séculos, ou talvez só do último mês, velas derretidas em formatos que desafiam as leis da geometria. Você é orientado a começar limpando a base da estátua de Anubis, que ironicamente representa purificação e passagem. Quase um trocadilho divino. Você se ajoelha diante da estátua com o pano embebido em óleo de mirra. O cheiro sobe e te dá uma leve tontura. Não desagradável, apenas transcendental. Você esfrega devagar, respeitando cada curva esculpida, cada inscrição. Uma camada de poeira descola com dificuldade, como se estivesse presa por orgulho. Perto de você, outro ajudante escorrega ao tentar alcançar uma prateleira e derruba metade de uma oferenda de frutas secas. Ninguém fala nada, apenas aceitam. A oferenda agora é para os ratos. Você limpa o chão com movimentos longos, quase coreografados. Outros seguem o mesmo ritmo. É como uma dança silenciosa entre humanos, deuses e a sujeira eterna. Historiadores ainda discutem se essas faxinas rituais eram de fato religiosas ou apenas uma maneira disfarçada de obrigar a comunidade a manter o templo apresentável. Alguns textos sugerem que a purificação dos espaços era feita de forma cerimonial, não só por respeito aos deuses, mas também para evitar que insetos se tornassem mensageiros indesejados do além. Afinal, ninguém quer uma barata interrompendo uma oferenda. Você passa para os bancos cerimoniais, grandes blocos de pedra com marcas de séculos de reza, descanso e, aparentemente, respingos de algo pegajoso. Você limpa com mais força e o pano ganha uma nova coloração, um tom entre poeira ancestral e suor de peregrino. No canto do templo, há uma bacia de pedra, onde os fiéis lavam as mãos antes de orar. Ela está quase seca, com uma pequena poça que parece abrigar uma colônia de mosquitos muito devotos. Você esvazia, limpa com folhas secas e enche novamente com água nova. Um gesto simples, um símbolo bonito e, com sorte, menos dengue espiritual. Lá no alto, uma clarabóia deixa a luz entrar. Ela ilumina partículas de pó que dançam no ar como pequenas divindades sem nome. Você as observa por um momento, não como sujeira, mas como parte do templo, parte do ritual, parte da vida. Terminada a limpeza, todos se reúnem para uma prece rápida. A maioria apenas finge rezar, exausta demais para focar em palavras. Você fecha os olhos, sente o calor da pedra sob os joelhos, o cheiro de incenso, o silêncio de algo maior do que poeira e pano. Você abre os olhos devagar. E então, claro, uma criança derruba um jarro de óleo perfumado. Ele rola até os seus pés. A mancha se espalha. O sacerdote suspira. Você também. De volta à sua casa, você olha ao redor e percebe que ela está pior. A poeira se aproveitou da sua ausência para se reorganizar. Agora está nas tigelas, nos cantos, até em cima do altar. O gato está dormindo na sua esteira. De novo. Você pensa, não dá para ganhar, mas já sabia disso.
Você decide focar só no altar, pelo menos por hoje. Com a mesma escova da manhã, você remove a fina camada de pó que se acumulou. O pequeno olho de Horus brilha com mais força sob a luz dourada da tarde. E nesse momento, você sente que fez a sua parte. Não pelo templo, não pela vila, mas pela poeira. Porque no fim, manter a casa limpa no Egito Antigo é como rezar. Você faz sem saber se funciona, mas acredita que é melhor do que não fazer.